Oiê, tudo bom? Vídeo de hoje, semana de Natal. Eu vim aqui aproveitar o calor, aproveitar o verão, né? O verão está começando. O verão literalmente está começando. Hoje é segunda-feira, foi hoje que o verão começa, né? Como cultivar Phalaenopsis no calor? Como cultivar Phalaenopsis em local quente? Eu vou contar para vocês como eu acertei no cultivo de Phalaenopsis aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Vou falar um pouco da minha história, vou falar um pouco das Phalaenopsis, que tem a ver também com a minha história, mas vamos focar em como eu cultivo elas, como eu acertei o cultivo, e de quebra vou mostrar para vocês como eu faço o replante delas. Eu tenho 3 Phalaenopsis aqui em casa que estão desde que eu comprei no ano passado no substrato da loja do mercado. Então tá na hora de fazer o replante. Eu esperei exatamente acertar o cultivo e chegar o calor para fazer esse vídeo para vocês, porque a gente mora num país tropical, então cultivar Phalaenopsis no calor pode ser um desafio, mas não é impossível, porque eu acertei e eu vou passar os meus segredos do carioca, do calor, do verão para vocês, tá bom? Aproveita para me seguir no Instagram. O Instagram tá aqui do lado, @arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas. Eu tô esperando você lá no Instagram, tá bom? Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem no Instagram. Então, eu tô aguardando você lá, arco-íris de orquídeas, @arco-íris de orquídeas, tá bom? Vamos falar de Phalaenopsis, vou contar um pouquinho da minha história, vou falar como eu cultivo elas e vou mostrar como eu faço o replante delas. Então você se inscreve no canal, o botão de se inscrever tá aqui embaixo. Se você já é inscrito ou tá se inscrevendo agora, ativa o sininho para receber as notificações, porque toda vez que eu fizer uma live, eu mandar um vídeo, qualquer coisa, tá a notificação no seu celular, no seu e-mail, no seu YouTube. Para um pouquinho, senta um pouquinho, 360, não é isso não. Para um pouquinho e vem passar um tempo comigo. Tô esperando você, tá bom? Se inscreve. Vamos falar de Phalaenopsis, muito legal, tá bom? Fica aí, roda a vinheta. Então, meu povo, Phalaenopsis. Eu vou fazer o vídeo aqui, mas eu vou botar inserts e imagens lá da onde as Phalaenopsis estão, tá? Eu demorei para acertar no cultivo de Phalaenopsis, definitivamente. Eu comecei a comprar, eu tenho um vídeo, que o primeiro vídeo do canal é o vídeo contando a minha história. É o vídeo explicando por que eu comecei a cultivar orquídeas. Esse vídeo, se eu não me engano, é de 2018. Uma coisa assim desse tipo. É um vídeo bem antigo. Apareceu no card aqui pra vocês. Eu conto detalhadamente a minha história pra vocês nesse vídeo. Nesse daqui eu não vou detalhar tanto, mas vamos lá. No final de 2017 eu fiquei doente, muito doente. E em novembro de 2017, né? E em dezembro de 2017, eu comecei a comprar plantas. Se não foi, eu fiquei doente em outubro. Acho que eu fiquei doente em outubro. E em novembro, final de novembro, eu comecei a comprar minhas primeiras orquídeas. Na Leroy Merlin, que é uma loja de tem tudo, material de construção aqui no Rio de Janeiro. No Brasil todo tem, né? Mas eu comecei a comprar o quê? Phalaenopsis e Denphal nessa loja. As Phalaenopsis iam muito bem, muito bonitas, eu conseguia cuidar delas enquanto elas estavam no pote delas, né? Com o substrato delas e tudo mais. A partir do momento que eu replantava as Phalaenopsis, elas morriam. Ou elas apodreciam, ou elas perdiam todas as raízes e se desidratavam até morrer. E por aí vai. Por quê? Ou eu regava demais, ou eu deixava elas num lugar com baixa iluminação abaixo do que elas precisam, né? E nessa luta, eu
matei a maioria das minhas Phalaenopsis que eu comprei lá em 2017, 2018. Eu tenho uma Phalaenopsis que eu comprei em fevereiro de 2018, que ela ainda está aqui. Ela das primeiras, é a única que está viva. Ainda não floriu para mim, mas eu estou aguardando a floração dela. Vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, por causa dessa matança de Phalaenopsis, eu parei de comprar Phalaenopsis. Porque eu replantava, morria. Eu trocava de substrato, morria. Eu matava, apodrecia, saía a planta. Sabe quando você molha demais, você rega demais, e a Phalaenopsis, a parte da folha solta toda, fica só o caule, podridão? Eu matei umas 20 com isso. E eu parei de comprar. Até ano passado, depois do falecimento da minha irmã, eu fui numas lojas, tava reformando a casa, vi as Phalaenopsis na loja, no mercado, no Carrefour. Vi as Phalaenopsis do Carrefour por R$20. Falei, quer saber? Vou comprar. Ia lá toda semana, comprava duas. Toda semana, quando eu vi, eu tava com um monte dentro de casa. Eu falei, preciso replantar, preciso agora dar um jeito nisso, né? Comecei a replantar. As primeiras que eu replantei, tá aparecendo aí pra vocês, elas estão bem agora, mas eu replantei direto na brita. E elas sofreram, elas desidrataram muito, elas perderam as raízes, e para elas estarem agora, assim, imagina, foi meio do ano de 2019, elas estão bonitas agora, então já foi mais de um ano para elas estarem assim agora. Então eu falei, gente, e agora? Tem alguma coisa errada nisso daí. Se eu pego a planta, tiro do pote com a casca de pinos, o chip de coco, boto na brita e a raiz apodrece, as raízes secam e a planta definha desse jeito, é porque não tá certo. Não tem como eu continuar plantando na brita, porque vai continuar acontecendo isso. A brita é o quê? Muito aerada, muito seca. Então eu preciso arrumar alguma coisa para acertar isso, né? Aí eu tava conversando com o Thiago Suzuki, do Orquidário Suzuki, sobre como eles plantam, contando para ele a minha história com Phalaenopsis, e eu perguntei para ele como é que eles cultivavam lá, como é que eles faziam lá. Aí ele falou que usava casca de pinos, esfagno, palha de arroz carbonizada, e ele falou pra mim, o problema no seu cultivo provavelmente deve estar na falta de hidratação da planta, na falta de umidade. Você tira a planta de um vaso fechado, de um vaso que não respira tão bem, que é o vaso plástico transparente, com um substrato que já está muito antigo e absorve muita água, e bota numa brita, numa pedra que é extremamente aerado, extremamente seco. Então você vai do 1 pro 100. E aí junta. A Phalaenopsis está acostumada ao cultivo do produtor, né? Estufa climatizada, temperatura controlada, adubação com tudo controlado. Sai desse lugar perfeito, vai para um caminhão, chega no mercado. Tem esse processo de estresse, tem o ficar no mercado, que é outro processo de estresse, que não tem a mesma luz, não tem a mesma umidade, não tem nada no mercado, né? Aí você traz do mercado para tua casa, é um terceiro estresse. Aí você bota na tua casa e aquela planta fica... uma sucessão de coisas que faz mal à planta. Aí você ainda pega a planta, tira da casinha que ela tá ali marromene e bota numa brita que é completamente o oposto, não tem como você salvar a coisa, né? Eu tô desenhando tudo para vocês verem todo o esquema de estresse para a planta até chegar na casa, né? Então, voltando ao Thiago, ele falou que o meu cultivo estava muito extremo. Eu precisava arrumar uma maneira de replantar as minhas Phalaenopsis imitando como elas estavam no mercado, como elas estavam no produtor. Aí eu pensei, eu não vou botar as minhas Phalaenopsis só na casca de pinos, porque eu quero que fique muito tempo nesse lugar. Se eu plantar na casca de pinos, eu vou ter que replantá-la mais rápido. Ao mesmo tempo que eu moro num lugar quente.
né? A questão do esfagno. Eu não posso plantar só no esfagno, porque quando chegar esse calor, esse verão, o excesso de umidade do esfagno vai apodrecer a planta. E é uma planta epífita, uma planta aérea. Então eu não posso socar esfagno na Phalaenopsis, porque as raízes não vão respirar. E junto com o excesso de umidade vai gerar muito problema. Vocês estão percebendo que você tem que parar para pensar em todas as perspectivas, né? Aí tá, só no Pinus não vai rolar, porque eu vou ter que replantar e eu não quero ter que replantar tão cedo. Só no esfagno não vai dar, porque vai abafar as raízes e no verão vai apodrecer a planta, e só na brita não tá dando certo. E se a gente juntar tudo? Eu tenho a aeração da brita, eu tenho a secagem rápida, a drenagem rápida da brita, eu tenho a casca de pinos para fazer ficar um pouquinho mais natural, e eu jogo um pouquinho de esfagno em camadas e mais perto das raízes para fazer com que tenha uma umidade ali, umedecendo o vaso, o substrato todo, a casca de pinos, mas também deixando que as raízes fiquem molhadas, umedecidas, não molhadas, umedecidas um pouco mais tempo. Então eu vou testar isso. Replantei algumas orquídeas dessa maneira. Fazia uma camada de brita com casca de pinos, botava uma camada de esfagno, apoiava a planta, outra camada de pinos e brita, botava um pouquinho de esfagno só perto das raízes e terminava com brita e pinos para dar a firmeza e compactar. Então o que eu tinha? Eu tinha uma umidade no fundo do vaso para manter esse vaso molhado, muita aeração e drenagem do pinos com a brita, um pouquinho mais de esfagno perto das raízes, tá? Para dar mais umidade para a planta, e eu fechava tudo com o britos e a pina, o pinos e a brita em cima, para trazer a aeração, drenagem para o caule da planta que fica ali em cima não ficar molhado, ensopado, não apodrecer o caule, não trazer cochonilha, não gerar excesso de umidade no topo da planta, no caule da planta. Fiz isso. E o que aconteceu? Deu certo. Então, depois de toda essa explicação, depois de tudo isso que eu falei para vocês, tô aqui em dezembro de 2020 para mostrar para vocês como está o meu cultivo de Phalaenopsis. Está muito legal. E como é que as coisas estão funcionando aqui, e fazer o replante, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora eu vou, antes da gente ir pro replante, eu tenho mais um tempinho aqui com vocês, tá bom? Elas ficam nesse lugar aí que vocês estão vendo, que é dentro do meu terraço, tá bom? Nessa posição aí que elas ficam, elas não saem daí. Eu tenho um vaso de Phalaenopsis atrás de mim que eu tô fazendo um teste. Agora não tá batendo sol nela. Eu tô esperando virar o tempo, voltar outono, inverno e primavera, que o sol vai pra frente, aonde ela vai pegar mais sol para eu fazer um teste. Essa Phalaenopsis, que vocês até viram na sexta-feira passada na atualização do terraço, essa Phalaenopsis que tá em um lugar diferente, ela é um teste, tá dando certo, vocês viram na atualização, mas essas de dentro elas ficam ali, tá bom? Essa época do ano, o sol tá em cima, tá bom? Como o sol tá em cima, as Phalaenopsis lá de trás, que ficam perto do banheiro, não pegam sol nenhum. Elas têm a claridade do ambiente natural, e tem um pouquinho da luminosidade da luz de cultivo, que tem uma luz de cultivo mais ou menos ali em cima, tá bom? Vocês viram no vídeo que elas estão com raízes, muitas folhas, estão crescendo, não só as que ainda não foram replantadas, que vão ser daqui a pouco, mas também as já replantadas. Tanto as já replantadas quanto as não replantadas estão bem ali naquele campo. A questão toda é que quando o sol desce, quando o sol vai para frente do orquidário, outono, inverno e primavera, ali pega sol. Desse lado aqui, eu tenho um Sombrite 50 com uma faixa de Sombrite 70, e das 2h30, 3 da tarde até o final do dia,
elas pegam sol no outono, inverno e primavera, mas é outono, inverno e primavera. O sol tá mais longe, tá mais fresco, o sol tá mais fraco, elas não pegam tanto sol. Não tive problema de planta desidratada, não tive problema de planta queimada. Eu acredito que Phalaenopsis gosta de sol, sabe? A questão da Phalaenopsis, do sol para Phalaenopsis, é que ele não pode ser um sol direto. Por mais que seja um sol da manhã, tem que ser um sol filtrado não somente pelo sombrite. Tem que passar pelo sombrite, passar por outras plantas e esse filtro do filtro bater na Phalaenopsis. Aí é legal, entendeu? Ou então direto pelo sombrite, como eu tenho desse lado aqui, mas muito longe do sombrite. Do sombrite para as Phalaenopsis deve ter uns 5 metros de distância. E ainda tem aquele monte de planta pendurada no varal. Então, tem um filtro do filtro. Bom? Então, assim, para mim, eu acredito que Phalaenopsis gosta de sol. Mas tem que ser muito filtrado, muito. O filtro pelo sombrite por outras plantas, bem filtrado mesmo, pouco distante dessa fonte, tá bom? E por pouco tempo. Não pode ser o dia inteiro de sol. A minha falzinha que tá aqui atrás, que é o teste, quando o sol descer, ela vai pegar sol durante todo o período, mas ela tem o sombrite, tem as plantas de cima, tem assim 4 camadas de filtro para até chegar o sol nela. Mas eu vou fazer o teste ano que vem, né? Conforme 2011 for... 2011 não, gente. 2021. 10 anos de diferença, né? Conforme o 2021 for se desenrolando, aí eu vou mostrando pra vocês nas atualizações como tá essa falzinha. Se ela gostar, eu boto as outras no mesmo esquema penduradas ali e arraso. Bom, mas enfim. Pra mim, Phalaenopsis gosta de sol, tá bom? Tem que ser um sol distante, um sol extremamente filtrado e poucas horas por dia, tá bom? Essa é a minha opinião, tá bom? Em relação a rega, eu rego as minhas FAL junto com as outras plantas. Eu tenho a drenagem e a aeração do brito, da Brita e do Pinus, tá bom? Com a umidade controlada do Sphagnum, show de bola, não tive problema de podridão, não tive ninguém morrendo, ninguém apodrecendo, ninguém nada. Elas estão ali, vocês viram, né? A adubação eu adubo junto com as minhas outras plantas, tá bom? Só que eu não soco adubo nelas, eu dou um spray de adubo por cima, dou, sabe, só um por cima e foi. Não precisa de muito adubo, não soco adubo em cima delas. Mas é assim que eu faço, tá? Vocês viram as plantas, eu detalhei tudo que eu faço aqui. Bom, agora a gente vai para o replante. Eu vou mostrar para vocês como eu faço o replante das minhas Phalaenopsis aqui em casa, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, capital. Calor, tá bom? Calor, ó, molhadinho de suor para vocês. Vamos fazer o replante, tá bom? Aqui, ó, pro replante, o que eu vou usar? Vou começar com a garrafa PET, tá bom? 2 de 202 litros e meio e uma de 2 de 250. Mas, ó, eu vou cortar no meio dessa parte do rótulo, tá bom? Pode subir, pode descer, mas pro meu vaso, para encaixar certinho, é bem no meio, tá? Eu vou pular um pouquinho só para dar uma área de descanso, mas você vai tirar essa parte aqui toda, ó. Tirou, tá bom? Vou guardar só essa parte. Deixa aqui. Ficou isso daqui, ó. Show de bola, tá bom? O que eu vou fazer? Vou lavar, obviamente. Passar uma água para tirar o final de Coca-Cola. Isso daqui, ó, fica todo farpado. O que você pode fazer? Você vem aqui, por isso que eu dei o extra, entendeu? Vem aqui e acerta para ela ficar toda mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Aí, a borda, você pode dar uma dobrada. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó, dobra a borda para ficar mais gentil com a planta. Se a planta encostar aqui, não se corta com a garrafa, entendeu? Mais prático fazer
esse acabamento. Ó, ferro de solda, ferro de solda. Eu vou fazer furos na tampa, vários furos na tampa. Fiz 4 aqui nessa tampa para escoar bem a água, fazer uma drenagem bem forte. Fura bastante, tá? Fura o máximo que você conseguir essa tampa. E agora eu vou furar um pouco aqui também. Provavelmente vocês não vão conseguir ver, ó, todo furadinho, tá bom? Para isso daqui drenar bem. Então aqui fica meio que a parte de cima mais fechada e a parte de baixo com bastante dreno, tá? Vai fazer isso em todas, né? Eu vou terminar mais pro vídeo, né? Materiais que eu vou usar. Vou usar a brita 1 de construção. A casca de pinos média. Essa daqui é o pinos 2 do Suzuki. E o esfagno já umedecido. Bom, vamos pro replante. Povo, essa é uma das Phalaenopsis que eu vou replantar. Essa é a menor, tá? Essa é a menorzinha. Ó, como vocês podem ver, ainda está no pote e no substrato que comprei no Carrefour. Bom, eu não me lembro qual é. Não faço a mínima ideia qual seja, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, vai apertar para soltar, bom? Aperta bem para soltar a planta, soltar do substrato, aperta, tá? Não é para esmagar, mas é para apertar. Segurou a planta, tirou. Bom, olha aqui. Tava na hora, começando a querer mofar, né? O que eu vou fazer aqui? Gente, primeira coisa, eu vou segurando a planta e dando uma sacudida para tirar o máximo que der antes de molhar. Ó, o substrato todo já saiu. Ó, não tem mais uma casca de pinos. Tá vendo? Só tem as raízes e o plug. Esse plug aqui ele é muito útil para manter a umidade da planta no cultivo lá dos produtores, entendeu? A gente tira. Pronto, ó. Tirou tudo. Não tem nada, ó. Eu nem vou mexer nessas raízes, porque a maioria das raízes está boa. Tem uma outra que está sequinha e que já está quebrado, eu só venho aqui e corto, ó. Tá seco, tá quebrado. Eu corto a parte seca, a parte quebrada. Mas de resto, ela tá muito bem de raiz. Tanto que ela tá desse jeito, né? Mas ela tá ótima. Agora eu só vou enxaguar essas raízes. Só para tirar o excesso de poeira, sujeira, substrato decomposto e o que tiver. Bom, é bem suave mesmo, é só para dar uma enxaguada nas raízes, nada além disso. Ó, olha aqui, ó, como a raiz está limpinha, trauma mínimo na planta, tá vendo? Olha que luxo, tá? A planta tá pronta para ser replantada. Eu fiz a primeira planta e eu decidi que eu vou fazer de duas maneiras, tá bom? Vou fazer uma usando a PET e a outra sem a PET, tá? Porque elas estão muito grandes, então a PET limitou um pouco o espaço, então a maior eu vou fazer direto e a menor eu vou fazer com PET para vocês verem, tá? Mas vamos lá. O vaso tá aqui. Eu vou plantar direto no vaso para ficarem todas iguais, no mesmo vaso. Ou então com a PET acoplada, como vocês viram no vídeo anterior, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, um fundinho de brita, um pouquinho de casca de pinos e um nada de esfagno, tá? Vou dar uma desfiadinha nele aqui. Ó,
caminha. Bom? Aí eu vou pegar a planta grandona. Olha o tamanho disso, gente. Vou pegar a planta, vou acomodar ela aqui na posição que eu quero. Quero que ela fique assim. E agora eu vou lascar brita com pinos, tá bom? A gente chegou num ponto aqui, ó, que a gente poderia colocar mais. Mas o que eu vou fazer aqui? Mais substrato, né? Mais brita e pinos. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pouco de esfagno e vou jogar aqui dentro uns massinhos, uns tufinhos de esfagno perto das raízes, tá? É só um pouquinho. Pronto. Ó. Espalhei um pouquinho de esfagno em volta das raízes. Aí agora eu termino aqui batendo para assentar o substrato, tá? Que assim o substrato assenta. Basicamente, ó, ela tá pronta, mas o que eu vou fazer? Eu vou botar umas pedras aqui embaixo para levantar ela. Como que eu vou fazer isso? Vou separar aqui umas britas maiores, sabe? Eu tenho uma grandona aqui, ó. Pega essas britas maiores, essas pedras mais grandonas. Aí você levanta ela aqui e apoia na pedra. Porque aí você tem um apoio seco. Ela fica apoiadinha em algo que seca rápido. Bom? Ó, foi. Não sei se vocês vão conseguir ver o apoio, ó. Mas, ó. E ela fica mais levantadinha. Ó. Esse é o primeiro replante no vaso todo. Tá vendo, ó? Ficou ótimo, ficou lindo. O segundo tá aqui. Como que a gente vai fazer? O vaso, ela vai ficar assim, ó. Esse pet vai ficar apoiado aqui assim. Aí eu mexo pro lado que eu quero. Mas normalmente quando eu faço com pet, eu faço desse jeito. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Um pouquinho de brita. Um pouco de casca de pinos. Um pouco de esfagno. Ó, é pouco mesmo, tá vendo? Isso aqui é mais que o suficiente para manter a planta umedecida. Aí eu vou encaixar ela aqui dentro. Perfeito. Encaixa ela aqui dentro. E agora eu vou completar. Bom? Batendo para sentar. Bom? Aí agora eu tô num ponto aqui. Ó, aqui tem um buracão, tá vendo? Aqui não vai descer tudo, mas não tem problema ficar assim não. Isso daqui é bom. Sabe por quê? É circulação de ar nas raízes. Se ficar um buraco assim, não tem problema. É melhor assim do que ficar muito, muito, muito compacto. Assim tem circulação de ar nas raízes, tá bom? O que eu vou parar para fazer aqui? Vou pegar o chumacinho de esfagno, vou desfiar e vou botar ele aqui dentro, perto das raízes. Mas tipo assim, ó, eu tiro um fiapinho assim, ó. Ó, eu tiro um fiapinho assim, bem pouquinho, e jogo aqui no meio. Até boto no meio das raízes mesmo, sabe? Que é pra, quando eu regar, as raízes ficarem umedecidas mais tempo. Aí eu vou terminar de cobrir aqui. Bati bem para assentar tudo. Essa daqui eu não preciso fazer o apoio, porque ela ficou bem para cima, tá vendo? Então como ela já tá para cima, eu só tombo ela aqui e ó, ela tá plantada. Bom? Ó, a gente fez 2 replantes. Era para fazer um, a gente fez 2, ó. Fez o primeiro
todo no vaso inteiro, bom? Esse daqui tem mais pinos, esse aqui tem pinos, esse aqui tem menos pinos, mas ainda tem esfagro, tem um pouquinho. Ó, esse é o papete para plantas menores, bom? Fica bem fácil de você mexer, de você movimentar a planta. Esse daqui é o no vaso total, tá bom? Para plantas maiores. E essa sim, que eu replanto, que eu tenho cuidado, que eu tenho tratado das minhas Phalaenopsis aqui no calor, aqui no Rio de Janeiro. E aí, gostou? Foi útil para você? Ó, eu espero que tenha sido útil para você, tá bom? Se você ficou com dúvida, se você quer saber alguma coisa, comenta aqui embaixo, tô esperando seu comentário, tá bom? Se eu souber, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, então comenta aqui, tô guardando você, tá bom? Gente, Natal, tá bom? Natal. A gente tem mais um vídeo antes do Natal. Quarta-feira a gente vai ter um bastidor da flor especialíssimo para celebrar o Natal. Mas tem bastante coisa para vir, tá bom? Boas festas, bom Natal para vocês. Muita felicidade, muitas coisas boas. Obrigado por assistir, obrigado pela companhia. Um beijo e até mais. Tchau.